Eu gostaria de saber por que João Batista foi decapitado. Ele precisou passar por isso, por expiação de atos cometidos em alguma das suas encarnações anteriores? Não é necessário que a gente experimente a mesma coisa que tenha feito para que aconteça uma liberação do espírito diante de algo que a gente fez. Porque se eu tiver assassinado alguém e alguém tiver que me assassinar no futuro, isso vai acabar quando? Não tem sentido, portanto, essa visão rasa da lei de causa e efeito em que a gente diz matou vai ser morto, roubou vai ser roubado. Porque se for assim, nós estamos presos numa mandala infinita que nunca vai ter evolução. É lógico que existem circunstâncias em que indivíduos que realizaram determinadas coisas acabam tendo de volta pela lei de causa e efeito experiências semelhantes, mas isso não é sempre. Jesus tinha uma frase muito boa, na qual ele dizia assim: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. É necessário que, de repente, a gente se escandalize com uma pessoa que vai perder uma perna por conta do passado. Essa perna pode ser perdida por um peso que cai em cima, por uma gangrena, por uma doença de diabetes que fez com que a pessoa amputasse a perna. Ela pode perder a perna porque ela teve uma filariose e aí ela não consegue mais andar e aquela perna ficou como que inútil. Ela pode ter um acidente que cortou o nervo e a perna agora não tem mais força, um acidente de trânsito que esmagou a perna, sei lá, tantas coisas que não precisa ter a ação de ninguém. Mas eu posso perder a perna também por uma ação deliberada de alguém que intencionalmente vai e age de maneira proposital e me corta a perna, me machuca a perna, sei lá, pela ação de alguém. Então, é necessário que o escândalo venha, ou seja, que a gente se escandalize. Meu Deus, perdeu a perna. O acidente de moto, perdeu a perna. É necessário que o escândalo venha. Mas se essa lei de causa e efeito se cumprir porque alguém resolveu interferir e ser o executor da lei, sentindo a intuição de esfaquear, de atirar, atirou a pessoa na perna e a pessoa perdeu a perna porque o estilhaço da bomba arrancou a perna dele fora, etc. Se isso acontece pela mão deliberada do homem, então eu posso dizer que sim, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, na hora que você pergunta se era necessário que João Batista fosse decapitado pelo mal que ele tenha feito, isso não é uma obrigação da lei. Não é obrigado. A gente, às vezes, comete equívocos e não encontra consequências iguais, mas de outra maneira. O cara matou, aí ele vem agora como pai. Ele tirou a vida, ele vai dar a vida. Ele matou, agora ele é médico, para que ele consiga curar. Se tirou vida, vai curar. Ele matou, agora ele é policial, para fazer com que as pessoas não façam o mal. Ele matou, agora ele é juiz para julgar os casos e absorver a justiça. Ele matou, agora ele é advogado. Esse aí nem sempre vai dar certo. Mas ele vai ser advogado para tentar, criminalista, para ler a lei e entender que não pode fazer. Então, nem sempre a lei de causa e efeito ela nos entrega exatamente aquilo que foi feito. Não é exatamente. Mas a gente vai viver uma experiência educativa. Pode ser como pai, como policial, como juiz, como advogado, como médico, ou sei lá, como qualquer profissão. Com relação específica ao caso de João Batista, a literatura espírita, tanto em O Livro dos Espíritos, como no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta que João Batista teria sido a reencarnação de Elias, o profeta Elias, narrado no livro de Reis, na Bíblia. E o livro de Reis diz que há um incidente de Elias com os profetas de Baal, no qual ele faz um desafio para ver se eles conseguiam acender uma fogueira. Eram 300 profetas,
Muita gente fala 450, mas o texto fala 350, 300. E quando ele vence a demanda de acender a fogueira com as orações, ele chama o povo e manda o povo cercar os profetas e matarem todos eles na beira do rio. Não fala que foi degolado. Não fala que foi matado. Matou. Foram mortos. Procurar lá no texto, cortaram o pescoço? Pode até ter sido assim. Pode até ter sido assim. Mas não está dito que foi degolado. Mas ele foi degolado. Mas ele não foi degolado 300 vezes. Pode ter sido que o pessoal matou esse pessoal apedrejado, matou afogado, estava na beira do Rio Jordão, matando afogado, com espada, eu não sei, não está dito. Mas ele desencarna de maneira violenta, sendo degolado por pedido de Salomé, filha de Herodias. Resultado de tudo isso, ele tem uma história que pode ter justificado isso, o que também não determina que a pessoa que desencarnou de maneira violenta obrigatoriamente tem débito. Gandhi morreu de um tiro, Isaac Rabin morreu de um tiro, Jesus morreu na cruz, uma série de personagens pacifistas da história, Martin Luther King morreu também assassinado. Muitas pessoas que defendem a paz e que não têm necessariamente um débito desencarnam de forma violenta. Então, essa leitura de que, bem, ele morreu de forma violenta, então ele tem que ter uma culpa, ela não se encaixa perfeitamente na doutrina espírita. Pode ser que sim e pode ser que não. Até porque o gênero da morte nada tem a ver com a natureza e evolução do espírito. Isso é muito importante para que a gente veja. No caso de João Batista, ele tem uma história como Elias com esses profetas de Baal. Mas nada determina que, como ele teve esse incidente, teria que morrer degolado.